Pré-temporada do Cruzeiro segue a todo vapor. Uma ausência importante. Você tá sabendo. Fábio não faz mais parte do elenco do Cruzeiro. E a gente foi atrás porque o GE quer saber. O que vale mais? Manter as contas em dia ou manter o ídolo? Só que infelizmente é difícil você fazer essas duas coisas. E agora? De onde vem a solução pro gol do time? Encontrar um goleiro à altura é o desafio do Cruzeiro. E o técnico Paulo Pessolano até falou sobre o perfil procurado. Eu só quero que o goleiro esteja perfilado e tem que jogar um passe. Eu não necessito um Messi de goleiro, não? E a gente foi atrás de mais bastidores, informações, discussões sobre a situação do Fábio. E quem traz as novidades, começando, Maria Cláudia Bonucci, boa tarde. Oi, Rodrigo, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, além da divergência, em relação ao tempo de contrato, a saída do Fábio também teve relação com a dívida que o Cruzeiro tem com ele, que é de mais de 10 milhões de reais. O Cruzeiro e o Fábio, eles não se entenderam em relação ao prazo e à forma de pagamento. O Fábio, ele já tinha palavrado de uma forma com o presidente Sérgio Santos Rodrigues em novembro, na época do acordo, de renovação. Mas ele não conseguiu manter nos mesmos moldes com a SAF. E essa saída passa também pela ideia da nova gestão de rejuvenescer o elenco. Fato é que, como a gente viu, a torcida não gostou nem um pouco. A gente mostrou ontem aqui no GE que teve protesto aqui na porta da Toca da Raposa e as manifestações seguiram, ao longo da tarde. Teve movimentação de torcedores também na Praça 7 e na região do Barro Preto. E o GE foi atrás de uma resposta, O que vale mais, manter as contas em dia ou manter o ídolo? O GE quer saber o que é mais importante para o Cruzeiro neste momento: manter as contas em dia ou manter um ídolo? O ideal, na verdade, seria conseguir conciliar as duas coisas. Só que infelizmente é difícil você fazer essas duas coisas, na gestão atual que o Cruzeiro vai ter daqui para frente com a SAF, É lógico que você tem que conseguir também manter esse ídolo, não pode também deixar de manter, principalmente a parte financeira em dia, porque é super importante isso. Estamos indignados, estamos tristes pela real situação que a gestão do Cruzeiro tomou e não a permanência do Fábio no elenco, no plantel. O Fábio tinha uma vontade, a SAF teve outra vontade e agora o Fábio não faz mais parte da equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro vai ter que buscar no mercado um goleiro com menos experiência. Paulo André, que jogou com o Fábio, atuou com o Fábio, que nem um aperto de mão deu ao Fábio, nem olhar dentro dos olhos olhou ao Fábio. Então a nação está triste pela essa situação, a falta de respeito com o ser humano e com o profissional que é o Fábio. E agora o Cruzeiro, com essa nova metodologia, essa nova coisa de trabalho aí, vai tentar se organizar para voltar à Série A neste ano. Valeu? Abraço! Eu gosto desse GE Quer Saber, viu? A galera da real. E hoje o GE tá querendo saber um monte de coisa. Porque tem mais uma pergunta. Quem será o substituto no gol do Cruzeiro no lugar desse cara aqui, Desde que nasceu, o menino Rafael, de 12 anos, tinha Fábio como referência no gol do Cruzeiro. Por isso, tanto estranhamento com a saída inesperada. O que é que passou pela sua cabeça quando você descobriu essa notícia? Eu fiquei muito triste. Eu não queria que o Fábio saísse. É claro que esse momento chegaria, mas o que pegou de surpresa foi a maneira com que foi que aconteceu, O Fábio é um ídolo não só dentro, mas fora de campo também, exemplo para todos, aqueles que jogaram e aqueles que não jogaram na posição, Posição, na maioria das vezes, muito bem ocupada nesse clube. Fábio e seus 976 jogos e 13 títulos. Raul Plasman, campeão brasileiro, da Libertadores e decacampeão estadual. Dida, 9 troféus, titular na Copa do Brasil de 1996 e na Libertadores de 1997. Gomes, campeão mineiro, brasileiro, da Copa do Brasil e da Copa Sul Minas. Chute forte, Gomes! Deixou o clube em 2004, quando foi negociado para o PSV da Holanda. Saída de um jeito bem diferente dessa do Fábio. Nunca se tem uma receita para uma despedida de um ídolo, Mas é claro que todos gostam que fosse com data marcada, Contrato terminando,
não será renovado. Encontrar um goleiro à altura é o desafio do Cruzeiro. E o técnico Paulo Pessolano até falou sobre o perfil procurado. Sim, para nós é muito importante que o goleiro jogue com os pés. Pero é o que eu sempre falo para eles, falo para todos. Eu só quero que o goleiro esteja perfilado e tem que jogar um passe. Eu não necessito um Messi de goleiro, não? Eu necessito um goleiro que sepa parar a bola e dar um passe. Por melhor que seja esse novo goleiro do Cruzeiro, imagina o tanto que ele vai sofrer com as comparações, com a pressão. Para entender essa situação, a gente convidou uma especialista em psicologia do esporte, Aparecida Miranda. Tudo bem, Aparecida? Não é fácil para esse novo goleiro não, hein? É importante lembrarmos que antes do atleta existe o ser humano. Evitar as comparações, as críticas fazem parte, mas é muito importante que ele tenha consciência, né? Conhecer a história dele. Tenho certeza que aquele que virá substituir o Fábio vai ter uma tarefa muito difícil, até porque eu já tive essa experiência antes e nunca é fácil, né? De substituir grandes ídolos, mas eu creio que o clube tem que caminhar, o clube tem que continuar caminhando. Vamos direto para a Toca da Raposa. Maria Cláudia Bonucci, quem é esse goleiro com quem o Cruzeiro está negociando? Então, Rodrigo, o desejo do Cruzeiro é contar com o Vinícius Silvestre do Palmeiras, jogador de 27 anos, formado nas categorias de base do Clube Paulista, que atualmente é o terceiro goleiro do Palmeiras, atrás do Everton e do Marcelo Lomba, que foi contratado recentemente, justamente para ser o substituto imediato do Everton, que, como a gente sabe, é constantemente aí convocado para a nossa seleção brasileira. O Cruzeiro entrou em contato com o staff do Vinícius Silvestre para sondar sobre a situação dele. Mas um dos obstáculos é justamente o fato dele ter um vínculo com o clube, porque com dívidas aí a curto prazo para pagar, o Cruzeiro não vê inicialmente viabilidade para investir em uma contratação. A ideia inicialmente é contar aí com um acordo por empréstimo, Rodrigo. Valeu, Bonucci. Cruzeiro buscando um novo goleiro. Vamos, Cruzeiro! Vamos a ganhar! Isso, trazendo o Cruzeiro aí, que coisa, né, gente? Que situação. Ontem a manifestação aí dos torcedores pelas ruas de Belo Horizonte, né, Dudu? Eu acho que todo mundo que viu aquilo e acompanhou sentiu perfeitamente o que o torcedor estava sentindo. A gente já sabia, obviamente, por todas as mensagens e essa relação que a gente tem muito próxima com o torcedor aqui na Super. Eu acho que foi uma demonstração que eu não tinha visto no Brasil em termos de jogador específico. E aí depois a gente foi acompanhando e viu que lá no Valladolid também eles fizeram manifestações contra o Ronaldo, contra o pessoal dele, é o outro time que ele é dono, né, gente? Vale dizer isso. Óbvio que eu acho que nada disso vai mudar esse contexto, mas traz aí uma discussão, que é a questão da SAF mesmo, essa questão da paixão mencionada ao futebol, mencionada ao quem é quem, né? E que mesmo que o torcedor seja tratado por uma empresa, que é o caso do Ronaldo agora como cliente tem que ser bem tratado, né? Você conhece alguma empresa que não faz aquilo que o cliente, ou você iria em alguma empresa onde você não é bem tratado como cliente, Duda? Não, com certeza. Não. Né? Então, se é uma empresa, vai ter que se adequar a essas situações. E para dar um exemplo do que hoje realmente é uma outra história, ou seja, o futebol do Cruzeiro é empresa, é fora desse contexto, é fora dessa história, e o Clube Cruzeiro, né, o que tem lá os seus mecenas, os seus conselheiros, os seus chamados caciques, é outra história que não está envolvido nisso, né? Ou seja, ele tem uma divisão muito clara nisso. Vamos ouvir, porque ontem um dos principais mecenas, né, patrocinador aí do Cruzeiro, o empresário Pedro Lourenço, disse, o áudio vazou, obviamente, e claro, tá aí em vários grupos do WhatsApp, o pessoal tá acompanhando, que a nova gestão do clube faltou com respeito ao goleiro Fábio. Vamos ouvir. Ali eu acho também, mas eu não vou aqui ser defensor eu vou defender o Fábio, né? O Fábio é um ídolo nosso, né? Da nossa torcida, cara que
que tá aí há 20 anos, né? Ganhou os títulos, nós devemos muito ao Fábio. E os caras oferecer pro cara 50 mil reais de salário e 3,5 de contrato, aí eu acho que faltou muito com respeito com o Fábio, né? Eu não vou comprar essa briga com o Ronaldo, ele que é dono, né? Que comprou o Cruzeiro, então ele... Só que eu acho que as pessoas merecem respeito, né? Tem que ter gratidão pelos que as pessoas fazem, né? E parece que essa turma aí do Ronaldo, eles pegaram o Cruzeiro e foi pagar dinheiro, não quer saber de gratidão, né? Porque você não se faz isso com um cara da categoria do Fábio, né? Então essa é a minha opinião. E é isso, é a opinião, né? Mas isso serve mais do que o Pedrinho falou, na questão dos números ali, essas situações que são de negociações, e aí eu não discuto. É o fato de mostrar e ficar muito claro, né, Duda, que esse pessoal tá fora, né? Existe uma defesa e tal, mas ele foi claro, ó, eu não vou discutir com o Ronaldo, ele agora é o dono, a questão é com ele, né? Quando a gente diz Ronaldo, gente, obviamente a gente tá falando no grupo, né? O Ronaldo não fica decidindo as coisas sozinho, até porque ele é o homem de frente, mas ele tem o pessoal que trabalha. Então ficou muito claro, ó, esses caciques aí, né, Alvimar, Pedrinho e tal, caciques no bom sentido sempre que eu tô dizendo, tá? As pessoas que a gente na nossa linguagem do futebol diz que são os comandantes, os caras que ficam por trás, que tem o acesso maior ao conselho, né? Que tem essa história dentro das equipes, que é o caso do Pedrinho, que ajudou o Cruzeiro diversas vezes, né? Sim, fica muito claro, né, Dimara, que não só a insatisfação é do torcedor, como nós vimos ontem nas ruas de Belo Horizonte, em frente à Toca, na Praça 7, mas que essa insatisfação também passa pelos mandatários do clube, né? Que até então eram mandatários do clube como o Pedro Lourenço, enfim. Agora eu, ouvindo as palavras do Pedro Lourenço, confesso que eu gostaria de ouvir também a do presidente, de fato, Sérgio Santos Rodrigues, né? Para entender também, né? Exatamente, se era uma insatisfação por parte dele, claro que não no sentido de criar um atrito com a nova gestão, mas entender também qual foi a posição dele nesse movimento, que eu acho que também ser transparente com o torcedor do Cruzeiro nesse momento. Agora o torcedor já tem, por exemplo, esse lado do Pedrinho, né? A posição dele, de como a história deveria ter sido tratada, e eu acho que também seria importante ouvir o presidente, porque ele ainda é presidente do clube, o Sérgio Santos Rodrigues. E ontem, viu, Dimara, quem também apareceu e muito triste com essa situação foi a esposa do goleiro Fábio, a Sandra, publicou um vídeo nas suas redes sociais ao lado do goleiro, chorando bastante com as muitas mensagens que ela tem recebido por conta do goleiro Fábio e esse término de vínculo com o Cruzeiro. E o Fábio tá ao lado dela no sofá chorando. Por que é importante a gente mostrar esse vídeo? Para mostrar que o ídolo é muito próximo, né? E que dói, e que machuca, e que é normal, né? Não a situação, mas que a pessoa é uma pessoa, né? Que se sente diminuída, se sente traída, se sente a parte de uma história que ele fez durante, né, a carreira praticamente toda. Vocês já imaginaram, gente? O Fábio, esses últimos anos todos da vida dele, a vida dele foi Belo Horizonte, foi a Toca da Raposa. Os meninos, para nós que acompanhamos o dia a dia do Cruzeiro, os meninos cresceram dentro da Toca da Raposa. Os filhos, né, a esposa, o casamento, tiveram erros, acertos, desacertos, muitas vitórias, muitas taças, né? Momentos que não foram tão maravilhosos, mas isso tudo foi vivido por uma família, por uma história. E agora? Ele é do Paraná, né? Ama Belo Horizonte, tem tudo aqui. E aí? Fica aqui, vai embora, tem proposta, ele tem 2 propostas, tem proposta, vai embora, encara outra história, encerra a carreira, faz o quê? Né? Ontem eu cheguei a conversar com vários outros jogadores, foram vários, que passaram por situação como essa, ou que vivenciaram e que são amigos do Fábio, da própria relação que é muito comum entre nós. E eles disseram assim: olha, Dimara, ele vai ficar aí umas semanas até ele até conseguir entender o que aconteceu, né? O ser humano Fábio vai demorar para ter esse ajuste mesmo no contexto e tomara que ele tenha maturidade para entender que nada disso tem a ver com ele, como com tudo que ele realizou, porque só para repetir o que o Alex disse ontem, a gente colocou no Twitter ontem aqui no debate, é uma lenda.
é uma lenda. Ele foi vencedor, ele é vencedor, né? Eu acho que é muito importante, até acompanhei hoje, estava lendo no nosso portal também, um texto do nosso editor de esportes, o Fred Jota, sobre, eu vou ler o título aqui para quem não acompanhou lá no nosso portal, o tempo.com.br. Fábio, a frieza da saída não condiz com uma história movida pela emoção. Eu acho que é justamente isso, viu, o texto do Frederico Jota traz muito desse sentimento. Não só da ingratidão que o Pedro Lourenço traz também, que eu acho que a gente tem que ser grato. O torcedor, ele é muito grato ao Fábio. Acho que nesse momento deveria ter sido pesado isso também, independente das 1000 questões financeiras que pudessem ter passado por essa negociação. Acho que um pouquinho de bom senso, de até consideração mesmo com a história, isso deveria ter sido pesado nesse momento a respeito do Fábio. E é justamente isso, independente, né? Ele é ídolo, a gente tem o costume de colocar os ídolos ali em um patamar sempre acima, inalcançável. Sem nada, exatamente, né? Inatingível, né? Como muitas vezes o torcedor também chamou o Fábio de herói, enfim. Mas ainda assim é uma pessoa que dentro dessa circunstância toda vai sofrer com esse término de vínculo com o clube que ele passou praticamente a vida toda, como ele várias vezes repetiu que o Cruzeiro era a vida dele, é a vida dele. Então é muito difícil, imagino realmente para Sandra, que também acompanhou toda essa trajetória do Fábio dentro do Cruzeiro, o próprio Fábio também, que esse momento será complicado, está sendo complicado para o torcedor, vai ser complicado para ele também. Agora, a gente tem que saber também se o outro lado está sentindo isso, né? Como que... Tá sentindo nada. Pois é, como que isso está sendo visto também, né? Agora, acho que diz do muito. outro lado foi aquele famoso, quando a gente via ontem, né, a movimentação nas ruas e tal, foi aquele famoso tiro no pé, né? O treco que você faz todo errado. Tinha um jeito de começar errado, foi esse jeito. Exatamente. O Julinho, você até comentou aqui ontem, né? O pessoal aceitaria qualquer jogador, você mexer com qualquer jogador. Né? O torcedor entende o momento do Cruzeiro. Claro que o torcedor entende, ninguém tá vivendo mais dentro, na carne, do que o torcedor cruzeirense, tudo que tá acontecendo, mas menos o Fábio. Ele não entenderia a situação do Fábio. E está provado, não sou eu que tô falando, é a rua, é o mundo, são as mensagens, são as coisas que estão acontecendo. A coisa virou repercussão mundial. Na Europa, os destaques, as manchetes são: mais uma vez, Ronaldo com problemas de relacionamento. Né? Então, é isso. Agora, daqui pra frente, como é que vai ser? Vai começar um questionamento. Paulo André, ele tem condição de continuar na sua opinião? Eu acho que não tem. A torcida, a cobrança a partir de agora vai ser muito grande, principalmente por conta dessa situação, né, Dimara? Porque já se cria um clima ruim entre a torcida e o Paulo André, pelas muitas situações que nós temos falado aqui no Super FC. É um homem do futebol que chega agora em um clube que está nessa situação, que o torcedor tem uma certa confiança muito grande, né, por essa nova gestão, e que logo em um primeiro passo, vamos colocar assim, no momento de decisão, acaba dando esse passo em falso e aí cria esse clima de instabilidade. Acredito que vai ficar uma pulga atrás da orelha do torcedor durante bastante tempo, até que não se esqueça, né, porque eu acho que a forma também como essa situação foi conduzida, o torcedor não vai esquecer tão cedo, mas até que consiga contornar isso a ponto de o torcedor ter confiança. É verdade, é verdade. E tem mais gente para falar com a gente sobre essa situação, né, Duda? Pois é, vamos continuar conversando com o Bruno Voloche, trazê-lo para a roda também, para saber a opinião do Voloche. Ele tem acompanhado conosco essa questão do Cruzeiro, do Fábio, para que ele possa também dar a sua opinião. Boa tarde para você, Voloche. Como é que você está vendo essa situação do Fábio, hein? Oi, Duda, boa tarde para você, boa tarde, Dimara, ouvintes da Super. Olha, acho que essa situação, ela vai continuar sendo comentada nos próximos dias, mas depois ela vai, habitualmente, como toda notícia, né, chegam notícias novas, ela vai caindo para a página de trás e assim por diante. Mas eu concordo com o que a Duda estava falando agora, especificamente, que essa administração Ronaldo já começa com problemas. E penso eu que o quanto antes o Ronaldo puder dar a cara para bater, e não é muito feitio dele, até porque pelo que a gente conhece o Ronaldo gosta muito de falar com as respostas prontas, e ele não tem essas respostas prontas, então eu acho que seria até mais desgastante para ele conceder uma entrevista coletiva hoje. Os dias vão passar, o tempo vai passar,
e eu acho que essa atitude da nova direção do Cruzeiro, ela vai precisar ter uma resposta em termos de resultado. A impressão que me passa é que essa atitude de afastar o Fábio e não renovar com o Fábio, que é um direito da diretoria, coloca o Fábio como uma espécie de vilão da história, entende? Os problemas todos eram do Fábio, independentemente do que o Fábio teria para receber se tivesse seu contrato rescindido, etc. e tal. Não me parece uma situação legal, como a gente já comentou ontem. Agora, Voloz, você acha que é possível recuperar essa confiança, né, como a gente dizia aqui agora, no próprio trabalho deles mesmo? Ou seja, porque ontem nas ruas eles foram super atingidos, né? Acho que sim. Futebol, o torcedor é muito passional, né? O torcedor é muito emotivo. Acho que o futebol depende especificamente de resultado. O Cruzeiro começa a vencer, começa a conquistar títulos, campeão mineiro, vai bem na Copa do Brasil, ele consegue o objetivo de subir para a primeira divisão em 2023, o assunto Fábio morre, claro, e o Ronaldo sai como herói. Agora, ele vai continuar convivendo com esse tema durante um bom tempo, e não acredito, pelo que eu tenho visto e pelo que eu tenho acompanhado de elenco montado, contratação de treinador, que o Cruzeiro aparentemente seja um dos favoritos para vencer o Campeonato Mineiro. Copa do Brasil nem pensar, e se ele vai subir, é muito cedo para a gente falar. Estamos em abril ainda, existe uma série de situações, e tanto que o Ronaldo e os seus diretores falaram que vão precisar da torcida, nem isso o Ronaldo sabe se vai ter, literalmente falando, porque do jeito que a coisa anda, eu duvido que daqui a no máximo 1-2 meses a gente tenha público nos estádios. É verdade. Destaques finais do Cruzeiro, aguardando aí, lógico que tem que ter o trabalho em campo, né? Fazer o quê? Mas se não pagar o transferban não pode registrar ninguém, então olha, tá numa enrascada de todo tamanho. Vamos ver o que eles resolvem no final de semana, né, Duda? É isso, viu, Dimara? Vamos aguardar e